Olá, seja muito bem-vindo ao Painel Univale. Hoje vamos falar de um assunto que pode estar aí dentro da sua casa. É na primeira infância que a criança desenvolve a base da estrutura mental. Mas o estresse, a violência física ou verbal podem comprometer aí essa primeira infância e deixar marcas para a vida toda. É sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui no estúdio com a professora Josiane Delvan, que é doutora em psicologia e também professora aqui do curso de psicologia da Univale. Seja bem-vinda, professora. É um assunto muito interessante de se conversar, né, sobre a primeira infância e como ter essa base da educação para uma infância saudável, né? Em primeiro lugar, qual é a responsabilidade dos pais nesse assunto, nesse aspecto, professora? Almeri, primeiramente gostaria de agradecer o convite, participar mais uma vez do Painel Univale e falar um pouquinho dessa fase do desenvolvimento humano que é tão importante, os primeiros 3 anos de vida. As teorias psicológicas e pesquisas, elas vão indicar que os primeiros 3 anos, eles constituem o período mais sensível da vida do ser humano. O que significa isso? Significa que é o período em que a criança tem um desenvolvimento mais acelerado e ela constitui, né, a estrutura mental do seu funcionamento psíquico. Então, é nesses primeiros 3 anos que vão começar os primeiros relacionamentos afetivos, né, formados dentro da família. E da maneira como esses relacionamentos eles são constituídos, a criança depois transfere para os relacionamentos afetivos que ela vai ter no futuro. Né? Então, por isso que essa época é tão importante, o cuidado, a maneira como a gente se relaciona com ela e as relações afetivas que ela vai construir. Essa já é a formação psíquica da criança. Exatamente. Nessa idade. Exatamente, é a estrutura, né? Podemos dizer assim, que é o fundamento dessa construção afetiva. Então, se a gente tem com essa criança bons relacionamentos, a gente entende as necessidades que ela tem e essas necessidades, elas não se referem só a necessidades físicas, né? De comer, de dormir, mas principalmente as necessidades afetivas, de ser acolhida, de quando ela está frustrada por alguma situação, da gente conversar com ela, explicar, né, por que determinada situação não é possível de ser atendida, interpretar as coisas que estão acontecendo na vida dela. Então, esse relacionamento afetivo é que forma a base, de fato, para os demais relacionamentos afetivos que ela terá ao longo da vida. Então, é muito importante que ela compreenda que a outra pessoa com a qual ela está se relacionando, seja pai, mãe, irmãos, avós, amigos, são pessoas em que ela pode confiar, são pessoas com quem ela pode conversar, são pessoas que vão atender, né, vão explicar para ela sobre as dúvidas que ela tem sobre o funcionamento do mundo. Então, essas primeiras relações, elas são muito importantes para a vida do ser humano. E elas marcam bastante, professora. Exatamente, são bastante marcantes pela importância que elas têm nessa primeira fase da vida, né, que é a primeira infância. A gente vê muitos casos e tal, até por exemplo, de serial killers, né, que tiveram uma infância, digamos assim, conturbada, né, e depois transferiram isso tudo para a vida adolescente ou a vida adulta. Então é preciso realmente ter muito cuidado, os primeiros sinais, procurar também um profissional, né, para poder fazer toda essa análise e a prevenção também disso, né, professora? Exatamente. A gente fica muito atento nesses primeiros anos do desenvolvimento da criança, né, do ser humano, aos fatores de risco, porque existem algumas condições que de fato elas afetam de maneira muito intensa esse processo de desenvolvimento humano. Bem, nós estamos nos desenvolvendo durante toda a vida, né? Até o momento da nossa morte, seja ela no início da vida ou no final, a gente está em processo de desenvolvimento. E a gente está sempre exposto a muitos fatores de risco, assim como fatores de proteção também. Então, é nessa combinação desses 2 tipos de situações, né, situações que caracterizam a vulnerabilidade e outras situações que podem proteger o sujeito, que a gente desenvolve a possibilidade de resiliência,
de enfrentamento dessas situações de dificuldade. Mas é claro que o trabalho é sempre mais voltado para a questão da exposição que a criança está tendo a fatores de risco. E daí minimizar esses fatores ou trabalhar para que eles tragam o menor impacto possível ao desenvolvimento da criança. E obviamente que se ela tiver exposta a muitos desses fatores, que pode ser um estresse familiar, pode ser uma situação de violência doméstica, pode ser de fome, né, de miséria e outros tantos como existem, essa criança vai ter, claro, o seu processo de desenvolvimento impactado e ela pode então levar essa questão da formação dela a partir desse impacto que existe para o desenvolvimento para as experiências futuras. Por isso, o nosso olhar sempre atento para que essa criança ela esteja em condições consideradas adequadas, né, para a promoção do desenvolvimento dela. Quais são os cuidados básicos, principalmente dentro do lar, professora? A gente tem um olhar muito voltado, assim, primeiramente para as necessidades básicas, né? De alimentação, de sono, respeitar, acompanhar o processo de desenvolvimento físico e motor. Por isso sempre, né, o sistema de saúde também tem toda uma estrutura e uma rotina de acompanhamento do desenvolvimento da criança muito voltado para essas condições físicas. Mas a gente não pode esquecer também de que o ser humano ele tem necessidades afetivas que precisam ser satisfeitas também, né? Como eu coloquei anteriormente, são necessidades de ser aceito, a necessidade de ser aceito, né, como ser humano, de poder ter a companhia do outro também. Hoje em dia a gente fala muito na questão de que as pessoas elas estão muito voltadas para a internet, né, todas as atividades que acontecem na internet, e a gente acha que pelo fato da gente estar ao lado da criança, né, às vezes usando o smartphone ou no computador, já basta. Não, a gente tem que interagir mesmo com ela para poder estabelecer uma conversa com a criança de maneira que a gente possa esclarecer as curiosidades que ela tem, a gente possa explicar como as coisas são, a gente possa interpretar, né, o que acontece no mundo para ela. Então, quando a gente tem, essas são necessidades básicas que o ser humano tem e que a criança, né, precisa para poder entender como o nosso mundo funciona. Então, o nosso olhar ele tem que estar atento a essas questões. Então, quando a gente não tem essas condições atendidas, obviamente que a gente vai ter uma dificuldade aí para essa criança se desenvolver. E quais são os transtornos, professora, que podem acarretar a partir disso também, se não houver essa prevenção e esse cuidado, principalmente dos pais? A gente tem muitos transtornos, Almiri, assim, se eu fosse descrever para você, a gente tem vários, né? Alguns melhor, inclusive descrito na literatura nos últimos anos, mas a gente tem uma classificação bastante grande. Na infância, sempre chama muito atenção algumas coisas, alguns fatos ligados ao atraso da linguagem, tá? E daí a gente vai falar não somente da fala propriamente dita, mas também a maneira como a criança tem de se expressar, né? Se ela tem dificuldade de expressar, até mesmo utilizando a linguagem não verbal, isso tem chamado também a nossa atenção, tá? Então é um indicador importante aí que a gente precisa estar atento. E é claro, alguns também envolvendo alguns comportamentos, né, inadequados em determinadas situações. Então, assim, existem alguns transtornos ligados a isso, mas a gente tem que ficar sempre atento àquilo que foge ao padrão que é mais comum entre as crianças do nosso grupo social, tá? Então, para isso a gente precisa ficar bem atento. A criança, por exemplo, ela é hiperativa, ou como se fala aqui numa linguagem regional, que é arteira na realidade, que faz muita bagunça. Isso é sinal ou isso é do desenvolvimento da criança mesmo? Esse é um processo de desenvolvimento, né? É um processo natural. Natural. A criança ela tem essa necessidade de uma atividade maior. Ela está se descobrindo, né? Exatamente. Ela quer saber, ela quer mexer nas coisas para saber como funcionam. Ela tem a necessidade, de fato, da atividade motora.
Então, a gente não pode exigir de uma criança de 3 anos ou de 4 anos fique sentada assistindo um filme de 2 horas, porque ela não consegue fazer isso, né? Então, essa necessidade de movimentação faz parte do processo do desenvolvimento da criança mesmo. E a gente tem que olhar atentamente para não ficar classificando uma criança que ela se movimenta mais e ficar rotulando de hiperatividade, porque hiperatividade não é isso. Não é isso. Né? É uma situação bem mais complexa do que isso e envolve esse excesso essa atividade mais intensa em vários ambientes e durante um bom tempo, né? A gente tem que estabelecer aí um período de tempo maior para poder avaliar. Então, mas a gente precisa ficar atento assim. Se eu tenho uma criança que gosta de se movimentar, eu também tenho que possibilitar com que ela tenha espaço para isso. Então, às vezes, é necessário que a criança esteja matriculada em determinada atividade, um clube de futebol, uma escolinha de futebol ou natação, ou possa brincar no jardim, se tiver espaço, ou no quintal, ou no playground. Essas possibilidades são necessidades que a criança tem. Professora, existe literatura, estudos que apontam que a criança já nasce com uma certa personalidade ou isso vai se moldando conforme o ambiente? Na realidade, aí é que precisa ter esses cuidados. A gente tem uma discussão já bem antiga na psicologia entre essa questão pré-determinada já, que a gente viria com isso, né? Ou se o ambiente é que vai moldar a personalidade da criança. Atualmente nós trabalhamos com essa interação entre condições da nossa espécie, que já estão pré-determinadas, mas são da espécie humana, né? Não se refere especificamente à personalidade. E quando a gente está se referindo, então, à maneira de cada um ser, é claro que depende do ambiente, fortemente do contexto onde ela está. Né? Ele molda, o ambiente molda. O ambiente contribui para isso, fortemente. Só que quando a gente está falando de ambiente, a gente está falando de vários elementos. Né? Eu enumeraria aqui, primeiramente, a família, e daí a gente tem diferentes configurações familiares atualmente. Né? Então, a família é o primeiro contexto onde a gente está, e é considerado assim o mais importante, né? Porque é onde a gente está primeiramente. O bebê nasce numa família, então essa família tem um papel muito importante, principalmente nesses 3 primeiros anos que a gente falou anteriormente. Mas a gente tem um contexto ainda maior, que é as condições socioeconômicas em que essa família está, né? Os serviços de saúde e de educação que estão disponíveis e que vão olhar atentamente para o processo de desenvolvimento dessa criança e vão, inclusive, identificar quando existem algumas dificuldades nesse processo, né? E podem, inclusive, fazer intervenção. Então, se ela faz o acompanhamento de puericultura, se ela está na escola, né, a escola vai identificar alguma questão que está diferente do que comumente acontece com as demais crianças e ela pode, inclusive, possibilitar ou propor uma atividade para essa criança. Né? E, além disso, a gente ainda tem, dentro desse contexto, uma coisa que a gente também não pode esquecer, é o tempo que a gente vive. Né? Esse momento atual que a gente está, que é fortemente influenciada pela tecnologia, né? Pelo fato dos pais trabalharem fora. Então, todas essas são condições que se referem a esse contexto e, inegavelmente, exercem influência no processo de desenvolvimento do ser humano. Então, se a gente estiver falando da personalidade da criança, ela é influenciada por todos esses elementos aí. Tá certo, professor. Vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar mais com a professora Josiane sobre esse assunto tão interessante, né, que diz respeito aí aos pais e tudo mais, para saber lidar nesse momento tão importante da vida da criança, que é a formação, na realidade, da saúde mental da criança também. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje o nosso assunto, para você que sintonizou a TV Univale agora, é sobre saúde mental na primeira infância. Eu estou conversando aqui no estúdio com a professora Josiane Delvan,
que é doutora em psicologia e também professora do curso de psicologia aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Já falamos bastante aí sobre a primeira infância, dos 0 aos 3 anos. A professora tem um projeto também que toca junto com os estagiários aí, com os pais, né, professora? Como é que está o andamento disso e desse projeto, professora? Isso. O trabalho com os pais é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo e realizando há algum tempo, já faz uns 3 anos que a gente tem trabalhado com um grupo de pais, justamente para falar sobre essas coisas que a gente conversou até agora. Indicando para os pais, então, como acontece o desenvolvimento na infância, porque os pais, eles não nasceram pais, né? A gente vai se fazendo, vai se tornando pais à medida que os nossos filhos vão crescendo, a gente vai aprendendo com eles. Não tem um manual de instrução. Exatamente, né? não existe esse manual. E claro que nesse processo surgem muitas dúvidas. Então, no grupo de pais, é um momento em que os pais estão juntos e eles compartilham essas dúvidas e compartilham também as soluções, como cada um lidou com determinada situação. E a psicologia, ela vem justamente trazendo para esses pais o resultado dos últimos estudos, das pesquisas mais recentes sobre o desenvolvimento da criança e principalmente a questão do desenvolvimento da parentalidade, que é esse exercício do papel de pai e mãe que esses estudos têm apontado os resultados mais recentemente. E mostrado, de fato, assim, a importância que os pais têm na vida das crianças, né? Desde cedo, mas até a adolescência, até o final da adolescência, os pais estarem presentes, a referência que os pais são, né? Que eles constituem essa referência para os filhos, é fundamental. E muitas vezes o que acontece justamente porque não existe um manual, né, de como ser pais, a gente, enquanto pais, não tem essa percepção, não tem essa noção. Tá? Então é importante fazer essa reflexão com eles, inclusive mostrando algumas práticas, né, algumas atitudes dos pais que são extremamente benéficas para a gente poder saber lidar com determinadas situações em que os filhos estão passando, alguns comportamentos que os filhos apresentam, como é que a gente lida com isso? E é interessante, professora, a presença também do pai, né? Assim, não só da mãe. Hoje existem muitos divórcios, separações e tudo mais, e para o pai o filho acaba sendo aquele de final de semana e só aquilo ali o que determina a justiça. Mas não é bem assim, porque a presença do pai é fundamental também nesse processo, né? Isso. Nós falamos assim, ó, que existe duas funções, né? Quando a gente está falando dos pais, nós temos uma função que é materna, não necessariamente precisa ser a mãe ou a mulher, mas é uma função que existe entre os dois pais, eles se dividem, que é essa função de maior acolhimento, né, da criança, do aconchego, do amparo, e existe a função paterna, que é aquela pessoa que ela vai trazer, ela vai impor mais as regras nessa relação com os filhos. As duas funções, elas se complementam e elas são fundamentais, né, nesse processo de desenvolvimento. Não necessariamente precisam ser executadas pelo homem e pela mulher, ou pelo pai ou pela mãe. Às vezes a gente tem pai que faz a função materna, que é mais acolhedor, né? E a gente tem mães que são mais de colocar as regras. E nessa estrutura também de famílias da modernas, atualidade modernas, das relações homoafetivas e tudo mais, isso acontece. Isso, exatamente, né? isso acontece. Criada por 2 homens ou 2 mulheres. Exatamente. Né? Então, assim, ó, o que a gente vai observar é que nessas funções, né, como a gente tem funções distintas, a gente necessariamente não precisa assim, ter isso tão rígido. Mas o que a gente tem observado, felizmente o que eu tenho observado e os estudos também têm apontado de maneira bastante interessante, é que o homem, né, o pai, ele tem tido uma presença mais constante na vida dos filhos. Né? Eu já observo isso, por exemplo, com um grupo de gestantes que a gente realiza aqui na Univale já há bastante tempo, como os pais, os parceiros, os companheiros, né, que necessariamente não precisa ser o marido, mas pode ser o namorado, o parceiro, enfim, eles fazem questão, têm feito, né, questão de participar desse grupo
de orientação às gestantes, porque eles querem saber sobre o desenvolvimento do feto, do bebê, eles querem ter orientações sobre os primeiros cuidados dos bebês. Então a gente já vê desde o princípio, né, essa participação maior dos homens, e a gente tem, depois que as crianças nascem, também um envolvimento maior do homem no cuidado com a criança. Infelizmente, nós ainda temos uma lei, uma licença paternidade, que ela não permite que os pais permaneçam mais tempo junto com os filhos, né? É uma semana e depois ele precisa voltar a trabalhar. É pouco assim para o apoio que tem que ter a mulher também. Exatamente, né? Exatamente. Não só por causa da criança, mas porque a mãe precisa desse apoio do pai. Né? Exatamente. Então seria benéfico se a gente tivesse uma licença paternidade com um tempo maior. Mas a gente também tem observado que a lei mudou, por exemplo, com relação à questão da guarda compartilhada, né? O que ela vem indicar para nós? Que os homens querem permanecer mais tempo com seus filhos, mesmo quando existe uma separação, né, do casal. Eles querem participar mais da vida dos filhos, eles querem estar mais presentes, eles querem acompanhar esse processo de desenvolvimento. Então, eu percebo que todos esses elementos têm nos indicado uma mudança aí da postura do homem, do pai. E mudando, inclusive, a questão da configuração familiar, que a gente teve também durante muito tempo, a predominância de uma família nuclear patriarcal, né, em que o homem era o único provedor da família. Então, quando a mulher começou a trabalhar fora e também prover a família, o que acontece? A gente tem uma mudança, começam a mudar os papéis. E o homem começa a também olhar para si e perceber que ele pode ser importante e contribuir para o cuidado e desenvolvimento da criança, que essa função, esse papel, não precisa ser exclusivo da mulher e nem deve, né? Porque o homem ele traz elementos bastante importantes para esse desenvolvimento também. É diferente um pouco da maioria dos pais nos anos 1950, 60, 70, que né? se afastavam um pouco e deixavam essa atribuição unicamente para a mulher ou para a mãe. Que não né? trocava fralda. Exatamente, não botava a mão em nada. E agora os homens querem participar e a gente já tem estudos mostrando o quanto que essa participação do pai ela é benéfica para o desenvolvimento da criança. Tá? Então, o que a gente precisa nesse processo também é que as mulheres se percebam contribuintes para isso, né? Acreditar que o homem tem capacidade, que o homem pode ficar com a criança, que o homem pode cuidar da criança, que não é uma atribuição exclusiva dela, que só ela está preparada para isso, mas assim como os dois assim como ela vai aprendendo a cuidar da criança, o pai também pode aprender e tem que dar oportunidade para ele. Que pode fazer o mingau, pode cuidar trocar da criança, fralda, dar trocar banho. fralda, dar banho, né? Exatamente, é uma questão de aprender. Assim como ela aprendeu, ele também pode aprender. A mulher tem que se libertar também um pouco disso, né? E deixar, né? E permitir, ela tem que permitir que o homem faça. Ela tem que dar espaço para ele também executar essa função. Isso é bem interessante, né, professora? Isso é muito importante. Essa é uma mudança de comportamento muito importante. Se nota agora recentemente. Nessa geração dos anos 80 para cá, 90, que se tornaram pais, né? Exatamente, né? exatamente. Professora, o que pode ser nocivo aí na relação que pode afetar a criança, por exemplo? As famosas DRs, né? Discutir a relação em frente à criança. Isso pode ser nocivo para o desenvolvimento dela também? Depende como é a discussão, né? A gente sempre coloca assim, de que maneira as coisas acontecem. Uma discussão num tom, né, amigável e às vezes conciliador, em que eu exponho o que eu penso, o que eu acho, enfim, de uma maneira tranquila, a gente não poderia falar que ela chega a ser nociva, né? Eu acho que a criança começa a presenciar que há uma conversa entre os pais, né, para a gente poder acertar algumas coisas, apesar de que a ADR é uma discussão da relação de ambos, né? Então, diz respeito à conjugalidade. Nesse aspecto, a criança não teria por que participar, ela não teria motivo para participar dessa discussão, né? Então, pelo tema da conversa, isso não diria respeito à criança, né? Diz respeito exclusivamente ao casal. Agora, sem sombra de dúvida, quando a gente tem uma discussão de ambos, né, em que existe
a violência verbal, e às vezes chega até a violência física, a falta de respeito, sem sombra de dúvida que existe aí, a criança é afetada por esse ambiente e obviamente que ela às vezes desenvolve, né, uns quadros de ansiedade por conta dessa preocupação referente à relação dos pais. Então, obviamente que isso é nocivo, sim. Professora, de que forma assim, impor limites pode afetar a criança? Assim? Vai lá para o cantinho do pensamento, por exemplo. É importante impor limites também? O limite, ele faz parte do processo de desenvolvimento, tá? Do ser humano. Todo mundo precisa aprender a lidar com limites. A gente já lida com limites desde que a gente nasce, né? Por exemplo, o bebê chora para mamar, nem sempre a mãe está disponível para amamentar, né? Às vezes, no momento em que ele está chorando, a mãe está tomando banho. Ou a mãe foi atender o telefone. Então, essa impossibilidade de lidar imediatamente com o desejo é a questão do limite. Ela faz parte de nós precisamos aprender, a criança precisa aprender, só que a gente tem jeito de lidar com isso, né? Existe um momento na vida da criança em que ela se impõe fortemente contra os limites. A gente tem comportamento de birra, a gente tem enfrentamento, mas os pais precisam se manter firmes. Agora, a gente também precisa fazer com que os pais analisem que limite ele está impondo para a criança, se está no nível que ela é capaz de compreender ou às vezes está muito acima dessa capacidade. Então, fazê-la pensar que aquela situação tem uma regra e qual é a importância dessa regra é fundamental. Então, nesse processo de educação das crianças, a gente precisa estar sempre explicando para elas por que existe aquela condição. Por que eu posso fazer determinada coisa até um ponto e por que dali para adiante eu não posso avançar. Então, isso é fundamental que a gente possa esclarecer para ela. E até que ponto a tecnologia pode atrapalhar ou ajudar? Por exemplo, a gente está, como a senhora já falou no primeiro bloco, a gente está vivendo um mundo tecnológico, né, onde alguns pais colocam lá os smartphones como companheiros dos filhos, né? Até que ponto a tecnologia pode ajudar ou pode prejudicar? A tecnologia ela tem muita coisa boa, assim, quando a gente vê determinados programas, a riqueza dos programas, você poder olhar, né, uma determinada estrutura em 3 dimensões, né? Então a tecnologia ela te possibilita isso, chegar em lugares que você nunca vai poder ir presencialmente, você só consegue ir pelo uso da internet, enfim. A tecnologia ela faz parte da vida do ser humano, né? Sempre também. E desde a sua história, então a gente não pode negar a influência dela na nossa vida. Quando a gente está falando, por exemplo, de internet, vídeos e tal, a gente precisa estabelecer um limite de tempo. A gente não pode permanecer várias horas só deixando a criança em contato com isso exclusivamente. A gente tem que estabelecer um limite de tempo para cada idade, né, da criança, a gente estabelece um período que ela fica ali. O restante do tempo é brincando livremente, correndo, trabalhando com blocos, brincando na areia. Então, são outras situações, conversando com o pai e com a mãe, saindo para andar de bicicleta. Então, são essas outras possibilidades que a gente tem que dar para ela. Agora, achar que eu boto um smartphone na frente dela e ela está tendo acesso a milhares de programas, né, para poder os joguinhos, isso não é suficiente. Isso afasta, na realidade. Isso afasta dessa relação com as outras pessoas. E a gente precisa, nós somos seres sociáveis, né? Então, nós precisamos estar em contato com o outro. E da relação do pai com a mãe, que é tão importante nesse período de transformação aí, de desenvolvimento. Exatamente, precisa estar com eles também. Tá certo, professora. Eu queria agradecer a sua presença. Obrigado aí pelas suas informações. Acho que é muito importante, né? Os pais, como a gente já falou, que a criança não tem manual de instrução, então poderem absorverem essas ideias, né? Eu também agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da psicologia, com os resultados aí das pesquisas mais atuais, para que a gente possa contribuir também, né, para a nossa sociedade.
Obrigado, professora. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.